Imagine, por um momento, que o medo e o desespero são sombras que escurecem nosso caminho. Agora pense na Bíblia como essa luz que, apesar de antiga, nunca deixou de brilhar, mostrando caminhos de paz e esperança nos momentos mais escuros. Este livro sagrado não só tem sido um farol para gerações passadas, mas continua sendo uma fonte inesgotável de sabedoria para nós hoje. A relevância da Bíblia em nossa vida diária é inegável. Ao longo de suas páginas, encontramos personagens que, assim como nós, enfrentaram gigantes de dúvida e medo, mas não estavam sozinhos. Deus estava com eles a cada passo. Ao selecionar os versículos para este vídeo, foquei naqueles que diretamente abordam nossos medos e fortalecem nossa esperança. Não foi uma escolha ao acaso. Cada versículo foi escolhido pelo seu poder de tocar o coração e reviver o espírito, assegurando-nos que não estamos sós em nossos momentos de incerteza. Este vídeo está estruturado para guiá-lo através de uma jornada de reflexão e descoberta. Começaremos explorando versículos que nos ensinam a enfrentar e vencer o medo, para depois passarmos àqueles que nos inspiram a cultivar e abraçar a esperança. Cada sessão foi projetada para oferecer não apenas consolo, mas também ferramentas práticas que você pode aplicar em sua vida diária. E agora, convido você a não apenas ouvir esses versículos, mas a torná-los seus. Reflita sobre como essas palavras antigas podem ter um impacto real e tangível hoje. À medida que avançamos, pense em como você pode aplicar esses ensinamentos para mudar sua própria vida e, quem sabe, a vida daqueles ao seu redor. Vamos começar. Número 1. Josué, capítulo 1, versículo 9. O chamado de Deus para força e coragem. Pense em um momento da sua vida em que você sentiu que tudo dependia de você, mas ao mesmo tempo se sentia completamente sobrecarregado pela magnitude da tarefa. Isso é exatamente o que Josué experimentou ao assumir a liderança dos israelitas após a morte de Moisés. Imagine estar no lugar dele, pronto para guiar um povo inteiro para a terra prometida, sabendo que desafios colossais o aguardam. Nesse contexto, Deus fala diretamente a Josué com uma força e uma clareza que ressoam através dos séculos. Seja forte e corajoso. O livro de Josué na Bíblia nos coloca em um momento crucial de transição. Moisés, o grande líder que tirou os israelitas do Egito e os guiou pelo deserto, faleceu. Agora Josué deve assumir o comando. Não é apenas uma questão de continuar onde Moisés parou. Josué tem a responsabilidade de levar o povo a conquistar e se estabelecer na terra prometida. É um momento cheio de expectativas e medos. Os israelitas estão prestes a enfrentar cidades fortificadas e exércitos bem armados. E é neste ponto de inflexão que Deus diz a Josué: "Não fui eu quem te mandou." Com essas palavras, Deus não apenas lhe dá uma missão, mas também a autoridade divina para realizá-la. A afirmação "não fui eu quem te mandou" é poderosa. Não é uma pergunta, é uma declaração de apoio divino. Deus mesmo está por trás da liderança de Josué. Isso não se trata apenas de uma responsabilidade atribuída por circunstâncias humanas, mas de um chamado divino. Josué pode se sentir seguro, não porque é um grande estrategista ou um guerreiro formidável, mas porque o Deus Todo-Poderoso está com ele. A importância desse apoio não pode ser subestimada. Saber que sua liderança é ordenada por Deus dá a Josué uma base sólida sobre a qual construir sua confiança e força. Quando Deus diz a Josué, "Seja forte e corajoso", não é apenas um encorajamento, é uma ordem. A força e a coragem que Deus pede não são apenas físicas. Claro, Josué precisará de força para liderar em batalha, mas também precisará de força emocional para tomar decisões difíceis e coragem espiritual para manter a fé em meio à adversidade. Esta exortação à força e coragem é um chamado para Josué confiar plenamente em Deus, sabendo que, embora os desafios sejam grandes, a presença de Deus é ainda maior.
A instrução específica de Deus, não temas, nem te espantes, reconhece implicitamente que haverá razões para ter medo. Os perigos e dificuldades que Josué enfrentará não são menores, mas Deus lhe diz para não permitir que o medo o paralise ou faça recuar. Em vez de se deixar intimidar, Josué deve avançar com decisão, confiando que Deus o guiará e protegerá. Esta instrução é um lembrete constante de que, embora o medo seja uma reação natural, não deve dominar nossas ações nem definir nossas decisões. A promessa de Deus, o Senhor, teu Deus, estará contigo onde quer que vás, é a garantia final de apoio, direção e proteção. Não importa onde Josué esteja ou quais obstáculos enfrente, Deus estará com ele. Esta promessa não é apenas para Josué, é uma verdade universal que nos assegura que a presença de Deus está conosco em cada passo que damos. Saber que Deus está conosco nos dá a confiança para enfrentar qualquer desafio, sabendo que não estamos sós. Então, quando você enfrentar seus próprios desafios, lembre-se das palavras que Deus disse a Josué. Seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, pois eu estarei contigo onde quer que vás. Essas palavras não são apenas para um líder bíblico de milhares de anos atrás, são para você aqui e agora. Deus te chama à força e à coragem e te promete sua presença constante. Deixe que essa verdade te encha de esperança e determinação, sabendo que com Deus ao seu lado você pode superar qualquer obstáculo. Número 2. Salmo 27, versículo 1. A confiança em Deus como fonte de coragem. Salmo 27, 1. Uma frase tão poderosa que se tornou um farol de esperança para milhões ao longo dos séculos. Este salmo, escrito pelo rei Davi, não é apenas poesia antiga, é um testemunho de uma fé inabalável em meio à adversidade. Davi, conhecido tanto por sua coragem quanto por seus momentos de vulnerabilidade, nos dá uma lição crucial sobre a confiança em Deus. Você já se sentiu perdido na escuridão, sem saber para onde ir? Davi também sentiu isso, e nesses momentos ele se agarrou à luz de Deus. Quando Davi escreve, "O Senhor é a minha luz e a minha salvação", ele está usando uma metáfora poderosa. A luz guia na escuridão, nos dá clareza quando estamos confusos e revela a verdade em meio à incerteza. Em nossa vida diária, essa luz de Deus pode se manifestar de formas tão simples quanto um conselho sábio de um amigo ou um momento de paz interior em meio ao caos. Imagine enfrentar seus problemas sabendo que há uma luz que nunca se apaga, um guia constante que mostra o caminho. Mas a luz não é tudo. Deus também é nossa salvação. No contexto do Antigo Testamento, a salvação não é apenas uma libertação espiritual, mas uma proteção tangível contra perigos físicos e inimigos. Davi enfrentou muitas ameaças, desde gigantes como Golias até inimigos que queriam destruí-lo. Em cada perigo, ele via Deus como sua salvação. Hoje podemos aplicar isso espiritualmente, vendo Deus como quem nos resgata não apenas de perigos físicos, mas também de nossas próprias ansiedades e medos internos. E aqui vem a pergunta retórica de Davi: a quem temerei? É uma expressão de confiança absoluta, um contraste entre o poder ilimitado de Deus e as ameaças humanas que enfrentamos. Pense em seus próprios medos. O que faz você temer? É algo que realmente pode se comparar à grandeza de Deus? Esta pergunta nos convida a refletir e a redimensionar nossos medos à luz da onipotência divina. Deus não é apenas luz e salvação, Ele também é a fortaleza de nossa vida. Na cultura hebraica, a fortaleza é um conceito profundo. Não se trata apenas de força física, mas de uma fonte de força pessoal e emocional que nos permite enfrentar adversidades com coragem. Deus, como nossa fortaleza, nos oferece a resistência necessária para superar obstáculos e seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Davi reforça essa ideia com outra pergunta retórica: de quem terei medo? Isso não só reafirma sua confiança, mas também desafia implicitamente as fontes de medo em nossa vida.
Com Deus como nossa fortaleza, o medo perde seu poder sobre nós. Ele nos convida a confrontar nossos medos com uma nova perspectiva, sabendo que não estamos sozinhos e que nossa força vem de uma fonte infinita. Então, como cultivamos essa confiança em nossa vida diária? Não é algo que acontece da noite para o dia. Requer prática, reflexão e uma conexão constante com Deus. Podemos começar enfrentando nossos medos e ansiedades a partir da perspectiva dessa confiança em Deus. Lembre-se de que Davi, apesar de ser um rei e um guerreiro valente, também teve seus momentos de dúvida e medo. Mas em cada um desses momentos, ele voltou seu olhar para Deus, encontrando nele a força e a coragem para seguir em frente. Refleti sobre este salmo em seus momentos de oração e meditação. Deixe que as palavras de Davi o inspirem e fortaleçam. Enfrente seus medos, sabendo que, assim como Davi, você tem Deus ao seu lado como sua luz, sua salvação e sua fortaleza. A quem você temerá? De quem você terá medo? Com Deus, não há escuridão tão profunda nem inimigo tão poderoso que possa vencê-lo. Ouse confiar e verá como sua vida se transforma com a luz e a força de Deus. Número 3. Isaías capítulo 41, versículo 10. A promessa de Deus de força e apoio constante. Isaías 41, 10. Que versículo tão poderoso e cheio de promessas. É como se Deus estivesse nos sussurrando ao ouvido nos nossos momentos mais escuros, dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Imagine receber esse convite divino para superar o medo. Não é apenas uma simples sugestão. É uma promessa firme de que não estamos sozinhos. Em cada situação de incerteza e desafio, Deus está presente, nos proporcionando segurança e proteção. Saber que Ele está ao nosso lado nos dá a confiança para enfrentar qualquer coisa que venha em nosso caminho. Porque eu sou o teu Deus que te fortalece. Que afirmação tão poderosa. Aqui, Deus não apenas nos diz para não desfalecermos, mas nos lembra dessa relação íntima que temos com Ele. Ele é o nosso Deus, não um Deus distante, mas um que está próximo, fortalecendo-nos nos nossos momentos de fraqueza. Essa promessa é especialmente reconfortante quando sentimos que nossas forças nos abandonam. Nesses momentos, podemos encontrar em Deus a força que precisamos para seguir em frente. E então, há essa promessa contínua: sempre te ajudarei. Essa não é uma ajuda ocasional ou esporádica, é uma promessa de assistência constante e contínua. Independentemente das circunstâncias, Deus promete estar lá para nós, nos oferecendo seu apoio. Pense nisso. Em cada desafio, grande ou pequeno, temos a certeza de que Deus está disposto a nos ajudar. Isso nos dá uma base sólida sobre a qual construir nossa fé e confiança nele. Sempre te sustentarei com a destra da minha justiça. A destra, na cultura bíblica, simboliza poder e autoridade. Quando Deus diz que nos sustentará com sua destra, está dizendo que usará seu poder e autoridade para nos sustentar. Não só isso, mas sua justiça é o fundamento desse apoio. É como se Deus nos estivesse levantando com sua mão poderosa, garantindo que não caiamos. Essa imagem de Deus nos sustentando é incrivelmente reconfortante. Agora, como podemos aplicar esse versículo em nossa vida diária? Enfrentar nossos medos e ansiedades, sabendo que Deus está conosco, muda completamente nossa perspectiva. Podemos lembrar essa promessa em momentos de dúvida, repetindo para nós mesmos: Deus está comigo, Ele me fortalece, Ele sempre me ajuda. Isso não só nos acalma, mas também nos dá a confiança para enfrentar qualquer desafio. Lembrar e confiar na presença de Deus em nossa vida diária é essencial. Podemos fazer isso através da oração, meditação e simplesmente lembrando as promessas de Deus em momentos de necessidade. Desenvolver uma perspectiva de fé em tempos difíceis não é fácil, mas com a certeza de que Deus está conosco, podemos encontrar a paz e a força necessárias para seguir em frente. Isaías 41:10 não é apenas um versículo para ler.
é uma promessa para viver. Nos convida a enfrentar a vida com uma confiança renovada em Deus, sabendo que não estamos sozinhos. Ele está conosco, fortalecendo-nos, ajudando-nos e sustentando-nos com sua poderosa mão. Então, quando você enfrentar seus próprios desafios, lembre-se dessas palavras. Permita que elas o encham de coragem e esperança, e confie que Deus sempre está com você em cada passo do caminho. Número 4. Salmo capítulo 56, versículo 3. Confiança em Deus diante do medo. Quando você se encontra naqueles momentos de medo, quando parece que tudo ao seu redor está desmoronando, o Salmo 56:3 nos oferece um refúgio seguro. Quando eu temer, confiarei em ti. Este salmo, tradicionalmente atribuído a Davi, acredita-se que foi escrito durante um tempo de perseguição. Imagine estar em uma situação em que você se sente constantemente ameaçado, onde a incerteza e o perigo são o seu pão de cada dia. É neste contexto que Davi nos dá uma lição inestimável sobre a confiança em Deus. Reconhecer o medo é o primeiro passo. Todos temos medo em algum momento de nossas vidas. Seja medo do desconhecido, medo de perder alguém que amamos ou medo de não sermos suficientes. Davi, com toda a sua coragem, também experimentou o medo. O belo deste versículo é a sua honestidade emocional. Não é uma negação do medo, mas um reconhecimento sincero. Quando eu temer. Este quando não é condicional, é uma realidade humana. O medo faz parte da nossa experiência e está tudo bem em admiti-lo. No entanto, Davi não para no medo. A chave está no que vem a seguir. Confiarei em ti. Aqui vemos uma decisão ativa de confiar em Deus, apesar do medo. Não é uma confiança passiva, é uma escolha deliberada. Deus se torna o objeto de nossa confiança nesses momentos de medo. Esta confiança não é uma negação do medo, mas uma resposta poderosa a ele. É dizer, sim, estou com medo, mas decido confiar em Deus. Esta declaração tem implicações profundas para nós como crentes. A relação entre o medo e a confiança é fascinante. Frequentemente pensamos que ter fé significa não ter medo. Mas o Salmo 56 nos mostra que eles podem coexistir. Ter medo não significa que nossa fé seja fraca. Pelo contrário, é uma oportunidade para transformar nosso medo em confiança. A confiança em Deus não elimina magicamente nossos medos, mas nos dá uma nova perspectiva e força para enfrentá-los. É um processo contínuo de levar nossos temores a Deus e lembrar de sua fidelidade. Então, como cultivamos essa confiança em Deus diante do medo? Primeiro, é crucial ter um diálogo constante com Deus. A oração é uma ferramenta poderosa. Fale com Deus sobre seus medos, não os esconda. Segundo, lembre-se das promessas de Deus. Escreva versículos como este e leia-os quando sentir medo. Terceiro, cerque-se de uma comunidade de fé que o apoie e lembre você da bondade de Deus. E, finalmente, pratique a gratidão. Agradecer a Deus pelo que Ele fez no passado fortalece nossa confiança para o futuro. De uma perspectiva teológica, Deus é nosso refúgio e protetor. A Bíblia está cheia de promessas sobre a proteção divina. A soberania de Deus significa que Ele tem controle sobre todas as circunstâncias que causam medo. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas sim que Deus está conosco no meio delas. Ele nos sustenta e nos guia através de cada desafio. Reflexione sobre isso. Quando eu temer, confiarei em ti. Não é apenas um versículo para ler, é uma promessa para viver. Enfrente seus medos com a certeza de que Deus está com você. Ele é seu refúgio, sua força e seu protetor. Deixe que essa verdade o encha de paz e coragem. Confie que aconteça o que acontecer, Deus está ao seu lado, sustentando-o com seu amor incondicional. Número 5. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Superar a ansiedade através da oração e da paz de Deus.
Você já se sentiu sobrecarregado pela ansiedade, como se as preocupações da vida se acumulassem uma sobre a outra? Pois bem, deixe-me dizer-lhe algo incrível encontrado em Filipenses 4, 6 e 7. Paulo, o apóstolo, escreveu essas palavras poderosas enquanto estava na prisão. Sim, na prisão. E ainda assim ele nos oferece uma orientação clara sobre como lidar com a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, diz Paulo. Imagine a força dessas palavras vindo de alguém que enfrentava tantas dificuldades. Não é uma negação dos problemas, mas um convite para confiar em Deus além das circunstâncias. Note que Paulo não ignora as dificuldades da vida. Ao dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, ele reconhece que a vida tem seus desafios, mas também nos chama a uma atitude de confiança radical em Deus. Não se trata de fingir que tudo está bem quando não está, mas de colocar nossas preocupações nas mãos de Deus. Aqui é onde entra a segunda parte. Apresentem suas petições diante de Deus. Quantas vezes tentamos carregar nossos fardos sozinhos? Paulo nos lembra que temos um recurso divino à nossa disposição: a oração. É como uma linha direta com Deus, onde podemos expressar nossas necessidades e preocupações. E não se trata apenas de pedir. Paulo fala sobre toda oração e súplica com ação de graças. A gratidão tem um poder incrível. Mesmo em tempos difíceis, agradecer a Deus pelo que Ele já fez em nossas vidas muda nossa perspectiva. Imagine equilibrar suas petições com gratidão, reconhecendo as bênçãos, mesmo enquanto pede ajuda. Essa prática não só transforma nossas orações, mas também nosso coração. Agora vamos falar sobre a paz de Deus. Paulo diz que essa paz excede todo o entendimento. O que isso significa? É uma paz que não podemos explicar completamente com palavras, uma tranquilidade que vai além das circunstâncias. Não é a paz que o mundo oferece, que depende de tudo ir bem. É uma paz que permanece firme mesmo quando tudo ao nosso redor está em caos. É como uma âncora em meio à tempestade, uma calma interior que só Deus pode dar. Essa paz tem uma função protetora. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nossas emoções e pensamentos, áreas onde a ansiedade muitas vezes se enraiza, são protegidos pela paz de Deus. É um escudo que nos envolve, assegurando que não importa o que enfrentemos, estamos sustentados por Cristo. Essa proteção não é temporária, é contínua. Cristo Jesus é o fundamento dessa paz, garantindo que não é algo que ganhamos por nós mesmos, mas um dom divino. Então, como podemos aplicar isso em nossa vida diária? Primeiro, façamos do hábito da oração e da gratidão uma constante. Não esperemos estar em crise para falar com Deus. Mantenhamos uma comunicação constante com Ele, levando nossas preocupações e agradecimentos diariamente. Segundo, lembremos que a paz de Deus está sempre disponível para nós. Quando a ansiedade começar a encher nossos pensamentos, lembremos-nos desta promessa e busquemos essa paz ativamente através da oração. Praticar isso pode mudar radicalmente nossa perspectiva. Não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus nos convida a confiar nele, a deixar nossas cargas aos seus pés e a experimentar sua paz sobrenatural. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, lembre-se de Filipenses 4. Leve suas petições a Deus, agradeça por suas bênçãos e deixe que sua paz guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Vamos viver com a certeza de que, aconteça o que acontecer, temos um Deus que nos ouve, nos fortalece e nos oferece uma paz que transcende todo entendimento. Número 6. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. O Espírito dado por Deus, poder, amor e autocontrole. Sabe, quando enfrentamos desafios em nossa vida, é fácil nos sentirmos sobrecarregados e temerosos. Mas e se eu disser que Deus não nos deu um espírito de covardia? É isso que aprendemos em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7.
Paulo escreveu esta carta a Timóteo, um jovem líder cristão, para oferecer conselhos e encorajamento. Imagine um jovem tentando liderar e manter a fé em tempos difíceis. Paulo lembra que o caráter cristão é forjado no poder, amor e autocontrole que Deus nos concede. Vamos detalhar um pouco. Primeiro, Paulo diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia. Isso é muito importante porque muitas vezes confundimos nossas próprias inseguranças e medos com uma falta de fé. Mas o medo não vem de Deus. Essa sensação de covardia, de querer recuar diante dos desafios, é o oposto do espírito que Deus nos dá. Este espírito de covardia não deve nos definir nem nos deter. Ao reconhecer que nosso medo não vem de Deus, podemos começar a confrontá-lo com a verdade de sua palavra. Em vez de covardia, Deus nos deu um espírito de poder. Percebe o quão profundo é isso? Não estamos falando apenas de força física, mas de um poder espiritual. Esse poder vem diretamente de Deus e nos capacita para enfrentar qualquer situação. É um poder que supera nossas limitações humanas. Pense em como esse poder pode se manifestar em sua vida diária. Seja enfrentando um desafio no trabalho, uma dificuldade familiar ou um obstáculo pessoal, esse poder está disponível para você. É uma força interior que permite perseverar e superar. Mas o poder não é suficiente por si só. Paulo também menciona o amor. O amor é um componente essencial do espírito que Deus nos dá. Esse amor não é apenas para nós mesmos, mas também para os outros e para Deus. O amor transforma nossas relações e atitudes, ajuda-nos a ver as pessoas com compaixão e a agir com bondade. Quando enfrentamos problemas, agir com amor muda completamente nossa perspectiva. Torna-nos mais pacientes, mais compreensivos e mais dispostos a ajudar os outros. E então, temos o autocontrole. Esta é uma qualidade que muitas vezes é subestimada, mas é vital. O autocontrole é a capacidade de controlar a nós mesmos, nossas emoções e nossas ações. No contexto bíblico, é um sinal de maturidade espiritual. Ter autocontrole significa que não somos escravos de nossas emoções ou desejos. Nos permite tomar decisões sábias e viver de maneira que honre a Deus. Desenvolver o autocontrole não é fácil, mas é possível com a ajuda do Espírito Santo. Agora, como essas três qualidades interagem? Poder, amor e autocontrole não funcionam de forma isolada. Eles se equilibram e complementam entre si. Poder sem amor pode ser destrutivo. Amor sem poder pode ser ineficaz. Autocontrole sem amor ou poder pode ser vazio. Mas juntos criam uma vida equilibrada e eficaz em Cristo. Pense em exemplos bíblicos e contemporâneos onde você vê essas qualidades em ação. Você verá como esses líderes impactaram outros e enfrentaram desafios com graça e força. Então, como podemos aplicar isso em nossa vida diária? Primeiro, reconhecemos e aceitamos que Deus nos deu esse espírito. Não é algo que devemos ganhar, já é nosso. Segundo, cultivamos essas qualidades ativamente. Oramos por poder, mostramos amor em nossas ações e praticamos o autocontrole em nossas decisões. Ao fazer isso, não apenas superamos nossos medos e dúvidas, mas também fortalecemos nosso testemunho cristão e nossa liderança espiritual. Lembre-se, o espírito que Deus lhe deu é de poder, amor e autocontrole. Viva com essa certeza e deixe que essas qualidades guiem cada aspecto de sua vida. Não deixe o medo te deter. Enfrente cada dia com a força e a confiança que vem de Deus, e você verá como sua vida e as vidas daqueles ao seu redor se transformam. Número 7. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Deuteronômio 31:6 é um versículo poderoso que fala diretamente sobre a importância da coragem e da força, especialmente quando estamos à beira de enfrentar grandes desafios. Moisés, em seu discurso final ao povo de Israel, diz: sejam fortes e corajosos.
Este é um chamado não apenas à força física, mas também à emocional e espiritual. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida, um momento crucial que exigia coragem. A coragem em tempos de desafio é crucial, e Moisés sabia disso. A relação entre fé e coragem é profunda. Ter fé em Deus nos dá a coragem necessária para enfrentar qualquer coisa. Quando Moisés diz, não temam nem se apavorem diante deles, ele está falando sobre não ter medo dos inimigos e desafios que os israelitas enfrentariam. Imagine estar nessa situação, sabendo que à sua frente há povos e cidades fortificadas. É natural sentir medo, mas aqui Moisés nos dá uma estratégia para superar esse medo: confiar em Deus. O medo humano é real, mas a confiança em Deus é ainda mais poderosa. Ao confiar nele, podemos enfrentar qualquer situação com uma atitude de coragem. A frase, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo, é uma afirmação da presença ativa de Deus. Não estamos sozinhos em nossas lutas, Deus é nosso companheiro constante. Esta presença divina não é passiva, está ativa e comprometida em nossa jornada e em nossas batalhas. Imagine enfrentar um desafio sabendo que Deus está ao seu lado, guiando-o e apoiando-o a cada passo do caminho. Isso muda completamente nossa perspectiva e nos dá uma força que vai além de nossas próprias capacidades. Moisés também nos assegura: não te deixará, nem te desamparará. Esta é uma promessa da fidelidade constante de Deus. Em momentos de dúvida ou solidão, lembrar essa promessa pode ser um grande conforto. A segurança no cuidado divino nos permite seguir em frente com confiança, sabendo que, aconteça o que acontecer, Deus não nos abandonará. Esta é uma verdade que podemos aplicar em qualquer situação difícil, lembrando que Deus é fiel e sempre estará conosco. Então, como podemos aplicar este versículo em nossa vida diária? Primeiro, cultivemos a coragem baseada na fé. Todos os dias, lembremos das promessas de Deus e de sua presença constante. Isso pode ser através da oração, leitura da Bíblia ou simplesmente refletindo sobre sua fidelidade em nossa vida. Segundo, enfrentemos os desafios com a confiança nas promessas divinas. Ao lembrar que Deus vai conosco e nunca nos deixará, podemos enfrentar qualquer obstáculo com uma atitude de coragem e determinação. Pense em seus próprios desafios, essas terras prometidas que você precisa conquistar. Talvez seja uma situação no trabalho, um problema familiar ou um desafio pessoal. Seja o que for, lembre-se de Deuteronômio 31:6. Seja forte e corajoso, não tema nem se apavore. Deus vai contigo e não te deixará nem te desamparará. Esta promessa é para você, aqui e agora. Deixe que essas palavras infundam coragem e confiança. Enfrente seus desafios com a certeza de que Deus está ao seu lado, guiando-o e fortalecendo-o a cada passo do caminho. A coragem não vem apenas de nossa própria força, mas da confiança em um Deus que é fiel e sempre presente. Número 8. Salmo capítulo 34, versículo 4. Sabe, todos enfrentamos momentos em que o medo parece tomar controle. Aquelas longas noites solitárias, quando a ansiedade nos mantém acordados, ou aqueles dias em que sentimos que o peso do mundo está sobre nossos ombros. Davi, o autor do Salmo 34, versículo 4, não era estranho a esses sentimentos. Em seu testemunho pessoal, ele nos oferece uma orientação poderosa. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Imagine Davi, um homem perseguido, enfrentando inimigos poderosos e situações de vida ou morte. No entanto, em meio a tudo isso, ele decide buscar ao Senhor. Aqui, a busca por Deus é ativa. Não é apenas um desejo passivo, mas uma ação deliberada. Davi nos mostra que uma relação pessoal com Deus envolve uma busca constante. Esta busca pode se manifestar em oração, meditação, adoração ou simplesmente em um coração disposto a encontrar-se com Deus em cada momento do dia. E o maravilhoso é que Davi não busca em vão. E ele me ouviu,
ele diz. Esta frase simples encerra uma verdade profunda. Deus ouve. Ele não é um ouvinte distante ou desinteressado, mas atento e compassivo. Quando nos aproximamos dele com nossos medos e preocupações, podemos ter a confiança de que Deus nos ouve. Nossa fé em sua capacidade de ouvir e responder é fundamental. Não se trata de lançar palavras ao vazio, mas de ter uma conversa genuína com nosso Criador. Davi continua dizendo que Deus o livrou de todos os seus temores. Pense nisso, não de alguns, mas de todos. Os medos de Davi eram reais e palpáveis: a ameaça de inimigos, a incerteza do futuro, a pressão da liderança. No entanto, através de sua busca e a resposta de Deus, ele experimenta uma libertação total. Este processo de libertação do medo é uma transformação profunda. Nos leva de um estado de ansiedade e preocupação a um de paz e confiança. O contraste é claro e poderoso. Então, como aplicamos isso em nossa vida? Primeiro, devemos buscar a Deus ativamente em tempos de medo. Isso significa abrir nosso coração em oração, compartilhar nossas ansiedades e esperar por sua resposta. Reconhecer e expressar nossos medos diante de Deus é o primeiro passo para a libertação. Não devemos esconder nossos medos, mas trazê-los àquele que pode transformá-los. A interconexão entre a busca, a escuta e a libertação é vital em nossa experiência espiritual. Perseverar na busca de Deus, mesmo quando parece que não obtemos resposta imediata, é crucial. A expectativa da resposta e libertação divina nos mantém firmes e esperançosos. Deus nos promete que, assim como ouviu a Davi, também nos ouvirá e nos livrará de nossos medos. Refletindo sobre isso, Davi, um homem com muitos temores, encontrou libertação através de sua busca por Deus. Esta não é apenas uma história antiga, é uma promessa viva para você e para mim. Busque ao Senhor com todo o seu coração. Confie que Ele te ouve e te livrará de seus medos. Permita que essa verdade transforme sua vida. Não importa quão grande seja o medo, lembre-se de que Deus é maior. Sua presença te dá a segurança e a paz que você precisa para enfrentar qualquer desafio. Portanto, em seus momentos de medo, lembre-se do testemunho de Davi. Busque a Deus ativamente, confie que Ele te ouve e espere pela libertação de todos os seus medos. Esta é a promessa que temos neste salmo, uma promessa que nos convida a viver com coragem e confiança na fiel presença de Deus. Número 9. Isaías capítulo 43, versículo 1. A segurança em Deus como Criador e Redentor. Imagine um momento em que você se sente completamente sobrecarregado pela incerteza e pelo medo. É nesses momentos que Isaías 43, versículo 1, nos oferece uma promessa poderosa e reconfortante. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. Não temas, pois eu te resgatei. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. No livro de Isaías, encontramos uma mensagem de Deus dirigida a Israel em tempos de grande incerteza. Deus se apresenta como o Criador e Formador do povo. Um lembrete de que sua identidade e propósito vêm diretamente dele. Quando Deus diz que criou e formou Jacó e Israel, está reafirmando a ideia de que somos obras de suas mãos, projetados com um propósito específico. Esta relação entre criação e propósito divino nos dá uma base sólida para entender quem somos e por que existimos. O uso dos nomes Jacó e Israel é significativo. Não são apenas nomes históricos, representam a continuidade da relação de Deus com seu povo ao longo das gerações. Jacó, que foi renomeado Israel, simboliza a transformação e o pacto que Deus mantém com seu povo. Esta identidade coletiva nos lembra que, como parte do povo de Deus, compartilhamos nesta promessa e proteção divinas. Não temas, pois eu te resgatei. Que declaração poderosa! A redenção divina não é apenas um ato do passado, mas uma realidade presente que combate nosso medo.
Saber que fomos resgatados por Deus, salvos e restaurados, nos dá uma segurança inquebrantável. Essa redenção nos garante que, não importa as circunstâncias que enfrentemos, Deus já fez o necessário para nos proteger e guiar. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Na cultura bíblica, nomear algo ou alguém implica autoridade e pertença. Deus, ao nos nomear, está declarando que pertencemos a Ele de maneira exclusiva. Esta pertença a Deus nos dá um sentido profundo de valor e segurança. Somos dele e isso significa que estamos sob seu cuidado e proteção constantes. Então, como aplicamos isso em nossa vida diária? Primeiro, devemos viver na segurança de sermos criados e redimidos por Deus. Isso não é apenas um conceito teológico abstrato, mas uma verdade prática que afeta como vemos nossas vidas e nossos desafios. Superar o medo com base em nossa identidade em Deus significa lembrar diariamente que somos dele, que ele nos formou e redimiu. Podemos começar cada dia reconhecendo nossa pertença a Deus. Em momentos de dúvida ou temor, podemos lembrar desta promessa: Tu és meu. Este simples ato de lembrar e afirmar nossa identidade em Deus pode transformar nossa perspectiva e nos dar a força para enfrentar qualquer desafio. Este versículo nos convida a viver com uma confiança renovada na segurança que vem de sermos criados, formados e redimidos por Deus. Não importa quão grande seja o medo ou a incerteza, podemos descansar na certeza de que somos valiosos para Deus e estamos sob seu constante cuidado. Ao viver com essa verdade em mente, podemos enfrentar cada dia com coragem e esperança, sabendo que Deus, nosso Criador e Redentor, está sempre conosco. Número 10. Salmo capítulo 23, versículo 4. Confiança na presença de Deus em tempos difíceis. Sabe, todos passamos por momentos difíceis na vida. Às vezes, essas dificuldades parecem um vale da sombra da morte, um lugar escuro e assustador onde parece que não há saída. O Salmo 23, escrito pelo rei Davi, oferece uma perspectiva incrivelmente reconfortante sobre como enfrentar esses momentos. Davi, conhecido por sua fé inabalável, nos diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Imagine caminhar por um vale escuro, onde a morte parece espreitar em cada esquina. Este vale da sombra da morte simboliza as provações mais extremas que podemos enfrentar. Pode ser uma doença, a perda de um ente querido ou uma crise pessoal que nos deixa sem fôlego. Davi não ignora essas realidades. Ele reconhece que a vida pode ser dura e desafiadora. Mas aqui está a chave. No meio desse vale, ele declara com coragem: Não temerei mal algum. É uma declaração de confiança que transcende as circunstâncias, ou seja, mesmo que as coisas ao seu redor sejam escuras e assustadoras, seu estado interno pode estar cheio de paz e confiança. Como isso é possível? A resposta de Davi é clara: Pois tu estás comigo. A promessa da presença constante de Deus é o que muda tudo. Quando você sabe que Deus está com você, a perspectiva muda. Você não está sozinho em sua luta. A companhia divina em momentos de solidão e medo oferece um conforto incomparável. Imagine ter alguém ao seu lado que te ama incondicionalmente e que tem o poder de te guiar e proteger. Essa é a promessa de Deus. Sua presença transforma o medo em paz, o desespero em esperança. E então, Davi menciona: Tua vara e teu cajado me consolam. Na cultura pastoral, a vara e o cajado eram ferramentas essenciais. A vara era usada para guiar e dirigir as ovelhas, enquanto o cajado servia para protegê-las de perigos. Deus, como nosso bom pastor, usa essas ferramentas para nos guiar e proteger. Quando enfrentamos decisões difíceis ou ameaças, podemos confiar que Deus nos guiará com sua vara e nos protegerá com seu cajado. Esta imagem nos dá um profundo senso de segurança. Não importa quão incerto seja o caminho, sabemos que Deus está nos direcionando e cuidando de cada passo do caminho.
Como aplicamos isso em nossa vida diária? Primeiro, mantenha a confiança em Deus, mesmo em tempos de crise. Lembre-se de que sua presença está com você, mesmo nos momentos mais escuros. Busque ativamente sua orientação e proteção. Em momentos de oração, entregue seus medos e preocupações a Deus. Permita que Ele use sua vara para te guiar e seu cajado para te proteger. Essa confiança não elimina os desafios, mas muda completamente como os enfrentamos. Além disso, reconheça a presença de Deus em todas as situações difíceis. Pode ser um lembrete diário, uma oração breve ou até mesmo meditar neste versículo. Deixe que a promessa de sua companhia encha você de paz. Lembre-se de que, assim como Davi encontrou conforto na vara e no cajado de Deus, você também pode encontrar força em sua orientação e proteção. O Salmo 23, versículo 4, nos convida a viver com uma confiança renovada na presença de Deus. Não importa quão escuro seja o vale que você atravessa, você não está sozinho. Deus está com você, guiando, protegendo e dando ânimo. Deixe que essa verdade transforme sua vida. Enfrente cada dia com a certeza de que o bom pastor está ao seu lado e nada pode separá-lo do amor e cuidado de Deus. Número 11. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Viver o presente sem ansiedade pelo futuro. Você já se sentiu tão preocupado com o que poderia acontecer amanhã que teve dificuldade para aproveitar o presente? Jesus aborda esse sentimento diretamente em Mateus 6,34, parte de seu famoso Sermão da Montanha. Ele diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos desdobrar isso e ver como pode ser aplicado às nossas vidas de maneira prática e significativa. Quando Jesus diz, não se preocupem com o amanhã, Ele está nos convidando a adotar um estilo de vida radicalmente diferente. A preocupação, neste contexto, não é simplesmente planejar com prudência. Planejar é sábio, mas a ansiedade excessiva é o que nos rouba a paz. Essa preocupação excessiva nos prende em um ciclo interminável de si, que nos impede de viver plenamente o presente. Pense em como a preocupação com o futuro pode afetar seu dia a dia, criando estresse e exaustão mental que poderiam ser evitados. Jesus continua: o amanhã trará suas próprias preocupações. Aqui ele reconhece que cada dia tem seus próprios desafios inevitáveis. Não podemos evitar que haja problemas, mas preocupar-nos com eles antes de ocorrerem é inútil. A natureza inevitável dos desafios diários significa que sempre haverá algo com que se preocupar. Mas viver um dia de cada vez nos permite enfrentar esses problemas com uma mente clara e um coração tranquilo. Imagine como sua vida mudaria se você pudesse se concentrar em resolver os problemas de hoje sem a carga adicional dos problemas de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Neste contexto, mal refere-se aos desafios e dificuldades que enfrentamos. Cada dia tem problemas suficientes por si só. Ao nos concentrarmos nos problemas presentes, podemos lidar com eles de maneira mais eficaz. Isso não significa que ignoramos o futuro, mas que não permitimos que o medo do que poderia acontecer nos paralise hoje. Enfrentar as dificuldades atuais sem antecipar problemas futuros nos dá a capacidade de viver com mais paz e propósito. Como aplicamos este versículo em nossa vida cotidiana? Primeiro, desenvolvamos a confiança na provisão divina. Deus sabe o que precisamos e está no controle. Lembrar dessa verdade pode aliviar muita de nossa ansiedade. Segundo, concentremo-nos em estratégias práticas para viver no presente. Isso pode incluir a prática da meditação, a oração diária ou simplesmente tomar um momento para respirar e estar presentes. Essas práticas nos ajudam a gerenciar o estresse e a ansiedade de uma perspectiva cristã. Conectar este ensinamento com outras passagens bíblicas
reforça sua mensagem. Jesus fala repetidamente sobre confiar em Deus e não deixar que as preocupações nos dominem. Em Lucas, capítulo 12, versículo 25, ele pergunta: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma única hora ao curso de sua vida? Este lembrete da futilidade da preocupação nos encoraja a confiar mais em Deus e menos em nossas próprias habilidades para controlar o futuro. Viver no presente também tem um impacto positivo em nossos relacionamentos. Quando estamos preocupados com o futuro, é difícil estar completamente presente com nossos entes queridos. Ao aplicar este ensinamento bíblico, não só encontramos paz pessoal, mas também melhoramos nossas interações com os outros, mostrando um amor e atenção mais completos. Em resumo, Jesus nos chama a nos libertarmos da carga da ansiedade pelo futuro e a confiar na provisão e orientação de Deus para cada dia. Isso não só nos ajuda a viver com mais paz e serenidade, mas também nos permite enfrentar os desafios diários com uma mente e um coração mais claros. Então, da próxima vez que sentir que as preocupações do amanhã estão roubando sua paz hoje, lembre-se das palavras de Jesus e encontre conforto, sabendo que Deus está com você em cada momento, dando-lhe força para lidar com o presente e fé para confiar no futuro. Número 12. Salmo capítulo 91. Confiança e segurança na proteção de Deus. Considere o Salmo 91, versículos 1 e 2, um dos trechos que verdadeiramente toca o coração e nos enche de uma sensação de paz e segurança. Imagine por um momento viver sob a sombra do Altíssimo, sentindo sua proteção constante em cada aspecto de sua vida. Diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Aqui, o conceito de habitar é crucial. Não se trata de uma visita ocasional, mas de uma permanência contínua na presença de Deus. Quando falamos em habitar em relação a Deus, estamos falando de buscar ativamente sua proximidade, de fazer de sua presença nosso lar. O título Altíssimo fala da supremacia de Deus. Ele está acima de tudo, e ao estar sob seu abrigo, estamos cobertos por sua infinita grandeza. Descansará à sombra do Todo-Poderoso. Usa a imagem da sombra em um clima quente. Pense em um refúgio do sol escaldante, um lugar onde você pode encontrar alívio e descanso. A sombra do Todo-Poderoso não apenas nos protege, mas também nos conforta. O termo Todo-Poderoso nos lembra que o poder de Deus é ilimitado e sua proteção é contínua e segura. Quando Davi diz: direi ao Senhor, refúgio meu e fortaleza minha, ele está fazendo uma declaração pessoal de confiança em Deus. Não é apenas um reconhecimento de que Deus é poderoso, mas que Ele é nosso refúgio e nossa fortaleza. Um refúgio é um lugar de segurança e descanso, um lugar onde podemos nos sentir seguros. E uma fortaleza é uma fonte de força e resistência, algo que nos sustenta nos momentos mais difíceis. Esta combinação de segurança e força é exatamente o que precisamos quando enfrentamos adversidades. O Salmo continua: meu Deus, em quem confiarei? A palavra meu destaca o aspecto relacional da fé. Não estamos falando de um Deus distante, mas de um Deus próximo e pessoal. A confiança em Deus é um ato contínuo e deliberado. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas uma decisão diária de depender dele. No dia a dia, essa confiança se manifesta na maneira como enfrentamos os desafios, sabendo que não estamos sozinhos. Então, como aplicamos isso em nossa vida? Primeiro, precisamos aprender a habitar na presença de Deus. Isso envolve desenvolver um relacionamento pessoal com Ele através da oração, da leitura da Bíblia e da meditação em suas promessas. Não se trata de um ato religioso, mas de uma conexão genuína e contínua com nosso Criador. Busque momentos no seu dia para parar e reconhecer a presença de Deus ao seu redor. A confiança em Deus em tempos de adversidade é fundamental. Quando as coisas se tornam difíceis,
Lembre-se destas palavras: refúgio meu e fortaleza minha. Em vez de nos deixarmos levar pelo medo e pela ansiedade, podemos encontrar descanso na certeza de que Deus nos protege e nos sustenta. A sombra do Todo-Poderoso é um lugar de consolo, onde podemos encontrar paz no meio da tempestade. Este salmo nos convida a viver com uma confiança renovada na proteção de Deus. Não importa o que você enfrente, saiba que Deus é seu refúgio e sua fortaleza. Permita que essa verdade transforme sua perspectiva diária. Ao habitar em sua presença e confiar em seu poder, você encontrará uma paz e uma segurança que só Ele pode oferecer. Viva cada dia sob a sombra do Altíssimo e deixe que sua proteção e força sejam seu guia e seu consolo. Número 13, João capítulo 14, versículo 27. A paz que supera o mundo. Imagine estar sentado com Jesus na última ceia, sabendo que tempos difíceis estão por vir. Nesse contexto, Jesus olha para seus discípulos e diz: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essas palavras registradas em João capítulo 14, versículo 27, são um presente inestimável, especialmente em momentos de incerteza e medo. Jesus oferece uma paz que não se assemelha à que o mundo oferece. A paz do mundo geralmente depende de circunstâncias externas, uma vida sem problemas, segurança financeira, relacionamentos estáveis. Mas Jesus nos dá uma paz que transcende tudo isso. É uma tranquilidade interior, uma harmonia que vem de um relacionamento profundo e sincero com Deus. Esta paz não desaparece quando as coisas se complicam. Pelo contrário, ela se fortalece. A cena da última ceia é solene e carregada de significado. Jesus sabe que seus discípulos estão prestes a enfrentar sua prisão e crucificação. Em vez de deixá-los com palavras de desespero, ele oferece conforto, segurança e esperança. Ele diz para não deixarem seus corações se turvarem, para não terem medo. É como se ele estivesse dizendo: sim, tempos difíceis virão, mas minha paz estará com vocês, e isso será suficiente para superar qualquer adversidade. A paz que Jesus dá é um estado interior, não a ausência de problemas. Não significa que tudo em nossa vida será perfeito, mas que no meio das tempestades podemos ter uma calma profunda, porque sabemos que Deus está conosco. Esta paz é um reflexo de nossa fé em Deus e em seu plano para nossas vidas. É confiar que, aconteça o que acontecer, Ele está no controle e está trabalhando para o nosso bem. A repetição da palavra paz nas palavras de Jesus enfatiza sua importância. Não é apenas um simples desejo de bem-estar, é uma promessa sólida. E ao dizer, não como o mundo a dá, Jesus destaca a singularidade dessa paz. Não é uma solução temporária, mas uma paz duradoura e profunda, que apenas Ele pode oferecer. Minha paz vos dou. Esta paz é o antídoto perfeito contra o medo. Jesus nos assegura que, mesmo enfrentando desafios e dificuldades, sua presença nos fortalecerá. O medo pode tentar nos paralisar, mas a paz de Jesus nos dá coragem para seguir em frente. É uma paz que acalma nossas ansiedades e nos dá confiança para enfrentar o futuro com esperança. Lembre-se de como Jesus se dirigiu a seus discípulos com carinho e compaixão. Eles estavam angustiados, cheios de perguntas e medos. Mas Jesus, com seu amor infinito, deu-lhes um motivo para não temer. Ele lembrou que sua paz estava com eles, uma paz que não depende das circunstâncias, mas da relação com Ele. Em nossas vidas, podemos aplicar esse ensinamento buscando ativamente essa proximidade com Deus. Em momentos de oração, meditação e adoração, podemos experimentar essa paz que Jesus oferece. Não se trata de ignorar nossos problemas, mas de enfrentá-los com a confiança de que não estamos sozinhos.
A presença de Deus transforma nossa perspectiva e sua paz nos sustenta mesmo nos momentos mais escuros. Então, quando você enfrentar desafios, lembre-se das palavras de Jesus. Deixo-vos a minha paz vos dou. Deixe essa paz inundar seu coração e sua mente. Confie que não importa o que você enfrente, Deus está com você. Sua paz irá guiá-lo e fortalecê-lo, e com ela você pode superar qualquer adversidade. A paz de Jesus é um dom incomparável, uma promessa eterna que nos sustenta em todos os momentos. Número 14, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Entregar as cargas a Deus. Imagine por um momento que você está carregando uma mochila cheia de pedras. Cada pedra representa uma preocupação, uma ansiedade, algo que tira seu sono. Agora pense nas palavras do apóstolo Pedro em 1 Pedro 5, versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esta é uma convocação incrível de Deus para largar essas cargas, para não carregá-las sozinho. Deus nos diz que podemos deixar nossas preocupações com Ele, porque Ele se preocupa profundamente conosco. Pedro, ao escrever aos primeiros cristãos, entende bem as ansiedades comuns da vida. A ansiedade pode vir de muitas formas: preocupações com o futuro, medos sobre nossa saúde, inquietações sobre nossos relacionamentos. Todas essas coisas podem gerar uma sobrecarga emocional que parece impossível de lidar. Mas aqui está a chave. Deus não quer que carreguemos essas ansiedades sozinhos. Ele nos convida a lançá-las sobre Ele, a soltar e confiar. O verbo lançar implica uma ação intencional. Não é algo que acontece automaticamente. Requer um ato consciente de soltar nossas cargas. É como se Deus nos dissesse: passe essa mochila cheia de pedras, eu a carregarei por você. Este ato de soltar é um ato de fé e confiança. Ao fazer isso, reconhecemos que Deus é capaz de lidar com o que não podemos. A razão pela qual podemos fazer isso é clara: porque Ele tem cuidado de vós. Isso não é apenas uma declaração, é uma promessa. Deus, em seu infinito amor e compaixão, se preocupa com cada detalhe de nossas vidas. Seu amor incondicional nos oferece conforto e força. Saber que o Deus do universo se importa conosco de maneira tão pessoal nos dá uma paz que nada mais pode oferecer. Quando entregamos nossas ansiedades a Deus, experimentamos uma libertação profunda. É como soltar um peso imenso de nossos ombros. Isso nos permite experimentar paz interior e confiança. Já não estamos sobrecarregados por nossas preocupações, porque sabemos que Deus está no controle. Essa liberação não apenas alivia nossa mente, mas também renova nossa perspectiva. Podemos enfrentar cada dia com nova confiança e serenidade. Considere os benefícios de entregar suas ansiedades a Deus. Não encontramos apenas paz mental, mas também alívio emocional. Ao confiar em Deus, nossas preocupações já não têm o mesmo poder sobre nós. Nos encontramos mais calmos, mais focados e mais capazes de lidar com as situações que enfrentamos. É uma transformação total de como vivemos e como enfrentamos os desafios. O cuidado de Deus é evidente em seu amor incondicional, seu poder e sua presença constante. Não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus está conosco a cada passo do caminho, oferecendo seu apoio e seu amor. Essa certeza nos permite viver com maior paz e segurança. Então, como fazemos isso na prática? Comece com a oração. Fale com Deus sobre suas preocupações, cada uma dessas pedras que você carrega em sua mochila. Diga a Deus que você confia nele para carregar essas cargas. Em seguida, lembre-se dessa promessa diariamente. Em momentos de ansiedade, volte a essas palavras. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deixe que essa verdade penetre em seu coração e mente. Ao fazer isso, você encontrará uma paz interior que transcende qualquer circunstância.
Não estamos destinados a carregar nossas cargas sozinhos. Deus nos convida a entregar nossas ansiedades e confiar em seu cuidado amoroso. Então, na próxima vez que você se sentir sobrecarregado, lembre-se de que Deus está lá, pronto para assumir suas preocupações e dar-lhe sua paz. Viva com a confiança de que Deus cuida de você e deixe que essa verdade transforme sua vida. Número 15. Isaías capítulo 41, versículo 13. Não temas, eu te sustento. Imagine-se em um momento de profunda incerteza, cercado por desafios e medos. Nesse contexto, as palavras do profeta Isaías ressoam com uma força reconfortante. Pois eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita. Eu te digo, não temas, eu te ajudo. Isaías 41, 13. Essas palavras não foram apenas um bálsamo para o povo de Israel em seu tempo, mas também são para nós hoje. Deus se apresenta como nosso protetor e apoio, assegurando-nos que não estamos sozinhos em nossas dificuldades. Deus nos sustenta com sua mão direita, um símbolo de poder e cuidado próximo. Imagine um pai segurando a mão de seu filho enquanto atravessa uma rua movimentada. Essa mão firme e segura oferece proteção e orientação. É assim que Deus nos sustenta. Não é uma ajuda distante ou indiferente, mas uma intervenção pessoal e ativa. Deus nos pega pela mão, nos guia e protege a cada passo que damos. O convite de Deus para não temermos é claro e enfático. Não temas. Ele diz 2 vezes neste versículo, sublinhando a importância de confiar nele. O medo pode nos paralisar, pode fazer-nos duvidar e perder a esperança. Mas Deus nos lembra que com Ele ao nosso lado não temos nada a temer. Sua presença nos traz conforto e segurança, mesmo no meio das tempestades mais ferozes. Deus não apenas nos sustenta e nos convida a não temer, mas também promete sua ajuda. Eu te ajudo, Ele diz. Esta promessa é uma garantia de que Deus intervirá em nossas situações, fornecendo o apoio e as soluções de que precisamos. Não é uma ajuda vaga ou condicional, é uma declaração direta e pessoal de Deus. Ele vê nossas necessidades, entende nossos medos e está pronto para agir em nosso favor. O povo de Israel, enfrentando dificuldades e ansiedade, encontrou nessas palavras de Isaías uma mensagem de esperança, conforto e força. E nós, em nossos próprios momentos de incerteza, podemos encontrar o mesmo consolo nas promessas de Deus. Seu poder protetor e amoroso é uma rocha firme a qual podemos nos agarrar. Quando sentimos que nossas forças estão enfraquecendo, podemos lembrar que Deus nos sustenta com sua mão direita, oferecendo sua orientação e seu poder. Eu te sustento pela tua mão direita não é apenas uma frase reconfortante, é uma promessa de proteção, orientação e poder divino. Ela nos diz que Deus não apenas está conosco, mas está ativamente trabalhando para nosso bem. Enfrentar os desafios da vida com essa confiança muda nossa perspectiva. Não estamos mais sozinhos em nossas lutas. Estamos acompanhados pelo Todo-Poderoso que nos leva pela mão. Portanto, quando você enfrentar seus próprios desafios e sentir que a ansiedade o sobrecarrega, lembre-se dessas palavras de Isaías. Deixe que a promessa de Deus penetre em seu coração. Não temas, eu te ajudo. Permita que essa verdade transforme sua maneira de enfrentar os problemas. Confie que Deus o sustenta, o guia e o protege. Viver com a certeza de que Deus é nosso refúgio seguro nos dá uma paz que excede todo o entendimento. Permite-nos caminhar com confiança, sabendo que não importa o que enfrentemos, não estamos sozinhos. Deus está conosco, segurando-nos pela mão direita, oferecendo sua ajuda e dizendo, não temas, eu te ajudo. Deixe que essa promessa o envolva e o preencha com uma confiança inabalável no poder e no amor de Deus. Ao percorrer esses versículos e refletir sobre a presença constante de Deus em nossas vidas,
encontramos um convite não apenas para conhecer, mas para experimentar profundamente a paz e a força que ele oferece. Desde as palavras de encorajamento a Josué até as promessas de Jesus na última ceia, cada pedaço desta jornada bíblica nos guiou para uma compreensão mais rica de como a fé em Deus transforma nosso medo em coragem e nossa ansiedade em paz. Cada história e versículo compartilhado aqui serve como um lembrete de que não estamos sozinhos. Mesmo nos vales mais sombrios ou nas batalhas mais intimidadoras, a mão de Deus nos sustenta e guia. Sua presença é uma luz constante na escuridão, um refúgio seguro na tempestade. Por isso, quando os desafios da vida parecerem insuperáveis, lembre-se de que o mesmo Deus que guiou Davi, que fortaleceu Josué e que prometeu paz a seus discípulos, está com você hoje. Agora convido você a levar essas palavras no coração e a compartilhar essa mensagem de esperança e força com outros. Se este vídeo tocou você ou lhe trouxe consolo, não hesite em compartilhá-lo com seus amigos e entes queridos. Muitas vezes, um simples ato de compartilhar pode ser um farol de esperança para alguém em necessidade. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões e explorações da fé. Ao se juntar à nossa comunidade, você pode continuar crescendo em seu caminho espiritual e encontrar apoio em outros que também buscam viver uma vida de confiança e paz em Deus. Lembre-se, em cada passo de sua jornada, você não está sozinho. Deus está com você, segurando-o pela mão direita e guiando-o para um futuro cheio de esperança e promessa. Então, pegue essa verdade, use-a como escudo contra seus medos e avance com coragem, sabendo que o amor e a paz de Deus são presentes eternos, sempre disponíveis para você. Se você chegou ao final deste vídeo, você é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação de Deus. O fato de você ter chegado até aqui demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando-se na palavra divina. Comente "Estou mais próximo de Deus" para nos informar que você chegou até aqui e que está nesse caminho de fé conosco.